Amigos, irmãos, companheiros, amigas, irmãs, companheiras, gente das comunidades eclesiais de base, do movimento de trabalhadores cristãos, do movimento de adolescentes e crianças, da Rede Celebra, gente querida do Brasil todo, da Itália, da França, da Alemanha, da Holanda, de Portugal, da Espanha. Estamos chegando já bem próximos à Semana Santa. Quinto domingo do tempo da Quaresma. Olá, gente querida, mais uma vez juntos e juntas para a gente refletir a boa nova segundo a ótica da classe trabalhadora. É um momento de reflexão do MTC, Movimento de Trabalhadores Cristãos. A gente fica feliz e saúda quem está perto e quem está longe. De vez em quando a gente escuta alguém, a gente vai em algum momento de formação, encontro, e encontra pessoas de outras cidades, de outros estados, dizendo que curtem e que compartilham. Vamos continuar isso, levando para mais pessoas. A gente sente que muita gente vê, mas esquece de curtir, né? de dar aquele joinha. Isso ajuda a gente a ganhar uma visualização melhor. Então vamos continuar nessa nossa campanha, chegando a mais pessoas. Denuncia o pecado deste povo, desta igreja, pois parecem me buscar e seguir os meus desejos. Sempre falam santidade, vem a mim para que os veja. Clama em alta voz, sem receio e temor, tua voz qual trombeta ressoa. Perguntais por que desprezo todas vossas penitências. É porque quando as fazeis, abafais a consciência. Só buscais vosso interesse e usais de violência. Clama em alta voz, sem receio e temor, tua voz qual trombeta ressoa. Penitência que me agrada serão vossas romarias, procissões, missas e cultos, confissões e cantorias. Se oprimis os pequeninos e espancais em pleno dia. Clama em alta voz, sem receio e temor, tua voz qual trombeta ressoa. A boa nova de hoje, desse domingo, quinto domingo da Quaresma, quinta semana da Quaresma, ela dá uma pausa nos textos de Lucas e nos oferece um texto tirado de João. Evangelho segundo João, capítulo 8, de 1 a 11. Jesus dirigiu-se ao Monte das Oliveiras. De manhã compareceu novamente no templo e todo o povo foi encontrar com ele. E, tendo-se sentado, ensinava-os. Os escribas e os fariseus trazem uma mulher apanhada em adultério. E, colocando-a no meio, dizem-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato cometendo adultério. Na lei,
Moisés incumbiu-nos de apedrejar mulheres destas. Tu que dizes? Diziam isso para pôr à prova, para que tivessem com que o condenar. Porém, Jesus, tendo-se agachado, escrevia com o dedo no chão. Visto que eles insistiam em interrogá-lo, levantou-se e disse-lhes: quem seja o homem entre vós que nunca errou, o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E, agachando-se de novo, continuava escrevendo no chão. Eles, por seu lado, tendo ouvido o que ele disse, foram se retirando um a um, começando pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho, estando a mulher ali no meio. Levantando-se, Jesus disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Jesus disse-lhe: nem eu te condeno. Vai, a partir de agora não voltes nunca mais a errar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinto domingo da Quaresma. Quinta semana da Quaresma. É a última semana desse retiro, desse deserto que a gente está vivendo. É a última semana para a gente ir acumulando a série de mensagens, de reflexões, de exortações, de convites que Jesus está fazendo para a gente nesse período de preparação para celebrar a sua Páscoa, a nossa Páscoa também. Se morrermos com ele ressuscitaremos. E é interessantíssimo a reviravolta que esse texto bíblico faz com a nossa cabeça, com a cabeça de muitas pessoas. Se a gente for voltar tudo, vamos acompanhar Jesus sendo tentado e dizendo a gente que é importante a gente dizer não àquilo que não nos une enquanto comunidade, o poder, a fama, a mania de mandar em tudo. Jesus dizendo que a utopia ela tem que estar na frente, sem um sonho a gente não consegue chegar lá. Por isso ele apresenta um sonho que é ver a humanidade transfigurada, e nisso ele se transfigura. Jesus apresenta a misericórdia do Pai, que vem através dele dizer: não vamos cortar essa figueira, vamos cavar em volta dela, vamos adubar, e quem sabe ela vai dar fruto. Por último, Jesus apresenta que o Pai é a misericórdia que corre, cobre de beijos, coloca anel, sapato, roupas, comida, e diz ao outro irmão: é importante a gente celebrar, porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e eu o reencontrei. Até aí são exemplos que Jesus dá. Hoje, Jesus efetivamente mostra o que é para a gente fazer. Jesus ensina tanto, dá tantos exemplos. Vamos ver se na hora H Jesus consegue fazer mesmo. Uma outra coisa é quando a gente diz: Jesus, mas eu não sou Jesus. Ele é santo, eu não sou santo. O texto desse domingo encosta a gente na parede e diz: olha, o tempo é agora. Acorda com isso. E ajuda a gente a pensar coletivamente. Porque esse texto é uma dor de cabeça para a igreja há muito tempo. Há muito tempo. Alguns irmãos teólogos, e aqui eu retiro essa formação e informação do nosso irmão teólogo Francisco Cornélio, presbítero das comunidades de base, que tem um blog muito, muito, muito bonito chamado Por Causa de um Certo Reino. Eu aconselho a seguir este blog. Explicações lindas sobre os textos bíblicos. Ele diz que essa parte do texto bíblico
ela ficou escondida durante muito tempo. Porque ela era um perigo. Porque nela está claro que Jesus não condena o pecado da mulher. E automaticamente poderia parecer que Jesus estava incentivando. Pecar é normal. Tanto que alguns teólogos, alguns estudiosos, creem que esse texto tem mais a ver com Lucas do que com João, com a escrita, com o formato, mas ele foi colocado depois dos textos de João. Mas o que a gente precisa saber mesmo é que esse texto é perigosíssimo. Ele é perigoso, porque durante a nossa quaresma, a maioria das pessoas, elas criam ritos e dinâmicas que reforçam o conservadorismo. A quaresma, para muita gente, tem sinônimo de conservadorismo, de piedade sem vida, sem sentido. Então, vamos cobrir todas as imagens. A gente sabe que é uma tradição histórica e que tinha um significado, mas no Vaticano II a gente foi entendendo que a quaresma é uma preparação também para o mistério pascal, e a gente é uma comunidade pascal. Então, até retirar as imagens para deixar a centralidade no Cristo é bom, mas convenhamos visivelmente chegar em várias igrejas com várias imagens, estátuas com panos roxos cobrindo, você parece que está mais no ambiente de fantasmas do que, de fato, num templo orante que lhe conduz a Cristo. Chama mais atenção o pano roxo cobrindo do que a ideia que era principal, que era deixar tudo de lado e o seguimento a Cristo, focar em Cristo. E aí a gente vai reforçando algumas lógicas e práticas. A gente vai reforçando algumas ideias extremamente conservadoras. E no quinto domingo da quaresma, Jesus enfrenta o conservadorismo. Aqui está encerrado, a gente poderia encerrar a nossa conversa. Jesus se dispõe a enfrentar o conservadorismo religioso. Tinha uma lei, tinha um procedimento, tinha um ritual, e ele estava estabelecido. E ou Jesus cumpre, ou Jesus não cumpre. Se Jesus cumpre, o discurso de que o Pai é misericordioso cai por terra. Jesus sai desmoralizado, porque diz uma coisa e faz outra, como muita gente cristã ou religiosa faz, como até você e eu fizemos muitas vezes. Diz uma coisa e faz outra. Se Jesus diz, aplique-se a lei de Moisés, pode matar essa mulher na base da pedrada, o Pai misericordioso de Jesus cai por terra. Se Jesus diz, não pode condenar essa mulher, ele não segue a Moisés e coloca mais uma condenação à sua sentença. É um dilema pessoal de se prejudicar ou de se manter firme. É curioso a gente ver esse texto bíblico em uma semana que a gente fala sobre o golpe que o nosso país viveu em 64 e 68, o seguinte. É muito curioso que o texto bíblico implique Jesus entre a sua pele e a vida do povo, diante de uma semana de celebrações de tantos e tantas que morreram trucidados pela ditadura, porque entre o seu reconhecimento pessoal e a vida do povo, a vida da democracia, escolheram lutar por uma pátria livre. É feliz, é simbólico e é reflexivo. A cena é essa. Jesus está ensinando e as autoridades religiosas chegam, e é entre o pescoço de Jesus e a vida daquela mulher que toda a conversa se dá. É feliz a gente poder entender isso. Jesus enfrenta, nesse momento, o conservadorismo religioso. Eles trazem essa mulher e colocam no meio. Eles humilham essa mulher.
E é muito simbólico que aconteça isso com uma mulher, para a gente perceber que neste tempo, naquele tempo, até os dias de hoje, nas nossas religiões, a mulher ainda é colocada no meio no sentido de humilhação. Ainda é exposta. Ainda é colocada como alguém inferior nas nossas comunidades religiosas. O texto bíblico diz: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato cometendo adultério. Gente, nós não somos crianças. Se ela foi pega no próprio ato cometendo adultério, ela estava com alguém cometendo adultério. E a lei diz que quem comete adultério tem que pagar, a mulher e o homem. Mas só a mulher foi trazida. O homem com quem ela estava, aonde está no texto? Por que as autoridades religiosas não trouxeram esse homem? Porque o homem, na lei religiosa, no trato do julgamento daquele povo, sempre ganha uma forma de se sair. É outro símbolo muito forte para os nossos dias, em que a gente vê alguns casos até de jogadores e famosos tendo a pena de estupro revertida, porque para os homens a justiça sempre dá um jeito. Há um jogador aí que mudou 5 versões no seu depoimento, mas teve a condenação revertida, porque o depoimento da vítima é que causa dúvida. Quando a gente vê mulheres passarem 15, 20 anos para denunciar violência sexual, e a gente pergunta, com a disfarçatez, por que demorou tanto tempo? É porque, assim como no tempo de Jesus, nos tempos de hoje, a justiça sempre favorece o homem. A justiça e a religião são machistas. E não há coisas mais fortes, mais doutrinadoras do que a justiça e a religião. Então, cadê o homem que estava com essa mulher? Se ela foi pega no ato, cadê o homem? Esse já está livre. Quem está prestes a ser morta é ela. Morta, como Maria, a mãe de Jesus, poderia ter sido, porque ficou grávida, ainda em casamento com José, ainda nem estavam morando juntos, ainda estava na promessa. Jesus sabe, desde sua infância, o que é que as mulheres passavam de violência. Diante do conservadorismo religioso, Jesus usa de ironia. Ele se agacha e fica simulando desenhos no chão. Fica escrevendo. E vai percebendo a irritação, porque esse conservadorismo se sente irritado com isso. E por que o conservadorismo religioso daquela época e dos nossos dias se sente irritado? Porque o texto deixa claro que Jesus não veio com essa pauta. Jesus não veio com esse conservadorismo. E é muito difícil para uma religião fanática, conservadora, assumir que o seu Deus não é um Deus condenador. Não é um Deus que fica arrumando culpa e condenando a todos e todas. É muito difícil manter uma religião conservadora e fanática sem um Deus legislador. O Deus de Jesus é misericordioso. Durante essa quaresma toda a gente ouviu isso. Quem estava esperando uma quaresma de por minha culpa, minha tão grande culpa, durante esses domingos todos Jesus diz, olha, não duvide da misericórdia de Deus. Volte, procure. Então, é muito difícil construir uma religião com esse Deus, que contradiz todo o conservadorismo religioso. É muito difícil você ter uma religião
que sataniza gays, lésbicas, trans, com esse Deus que ama todo mundo. Jesus arrumou um problemão para a gente. Jesus arrumou uma bronca pesadíssima para a gente. Porque esse Deus não condena. Esse Deus ama, acolhe e ri do conservadorismo fiado de muitas pessoas. E esse Deus não cria religião na base do machismo, na base dos machos que levam a mulher para o meio e dizem: a gente vai matar na pedrada, seja fisicamente, seja moralmente, psicologicamente, ou matar a integridade, o protagonismo da mulher, quando a gente diz: não, na nossa religião os homens é quem lidera. A gente está matando o protagonismo das nossas irmãs. Então é muito difícil, eu insisto, é muito difícil para quem quer uma religião conservadora, para quem quer uma religião que condena tudo. Esse Deus de Jesus é um problemão, porque ele não está nem aí para o conservadorismo religioso. E depois deles insistirem muito, Jesus traz a sentença dele. Ela pecou. Não estou dizendo que ela não pecou. Ninguém está aqui dizendo que ela é coitadinha, meu Deus, não fez nada. Mas é bom entender o contexto onde a mulher não é livre, onde os casamentos são negócios, são acordões feitos entre os pais, que decidem com quem a mulher vai se casar. Não há amor nenhum, não há vida naquele casamento, não há comunhão. E isso, sim, é um grande motivo para a gente ver naquela época tantas pessoas procurando unir-se a outras, porque não criaram comunhão, porque são apenas objeto de negócios que os pais fizeram. Jesus entende esse contexto, entende toda a situação que as mulheres viviam e vivem, e atinge o conservadorismo religioso, que não dá visibilidade a tudo isso. Quem de vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí a sentença volta. Se antes era o pescoço de Jesus que estava no meio, agora é o deles. Se vocês atirarem a pedra, vocês assumem, vocês dizem que não tem pecado, e com isso já estão pecando diante do Deus, da forma que você escutou. E simbolicamente, a partir dos mais velhos, todos vão se retirando. Até agora, esta mulher não fala nada. Ela não é gente ali. Ela é um bicho colocado no meio para ser morto a pedrada. E Jesus enfrentando o conservadorismo religioso, o autoritarismo que, quando quer, mata, exclui, mata a integridade das pessoas. Como esse conservadorismo religioso por aí tenta todos os dias matar a história de vida do nosso irmão Padre Júlio Lancelotti. Como tenta matar até hoje a história da nossa irmã Dorothy. Como tenta matar até hoje a história de Dom Helder Câmara. Jesus enfrenta esse tipo de conservadorismo que quer matar a vida e a integridade das pessoas. Esse mesmo conservadorismo religioso que foi violentar pela segunda vez uma criança, uma menina, num dos hospitais daqui de Recife, com um terço na mão, dizendo que lutava pela vida, mas violentava psicologicamente uma criança. Isso é um fato que ocorreu aqui na nossa cidade há alguns anos atrás. Esse conservadorismo religioso, que em várias igrejas ainda diz para mulheres que apanham e que sofrem violência e que correm risco de serem mortas, e ainda sobem no púlpito para dizer: reze, ore pelo teu marido, um dia ele se converte. Alguns desses só se convertem depois que matam, que vão presos e depois voltam em alguma
em algum tipo de congregação neopentecostal. Esse tipo de discurso que incentiva o feminicídio. Jesus enfrenta este discurso. E na quaresma, porque conversão não é mudar a nossa vida, não. Conversão não é Mega Sena. Mega Sena é um prêmio que só muda a vida de quem ganhou. Conversão é mudança de vida de quem está em volta da gente. Porque a nossa vida e o nosso ser se coloca a serviço da nossa comunidade. Conversão é aquilo que muda a vida das pessoas em volta. E se na minha religião, se na minha prática religiosa, eu alimento o machismo, eu não me converti e eu não converto as nossas comunidades. Só que a segunda parte desse texto ainda vem. A mulher está no meio, agachada, jogada no chão, pronta para ser morta. Jesus a salva. Porque entre o conservadorismo religioso e a vida das mulheres, Jesus opta pela vida das mulheres. Então, entre a fala do Frei Gilson lá, do Rosário, das 4 da manhã, dizendo que a mulher é inferior ao homem, dizendo que ela é submissa ao homem, e Jesus resgatando a mulher, a gente tem que ficar com Jesus. A gente tem que ficar com Jesus. Não é com liderança machista, que parece que não aprendeu a conviver com mulheres, a ver a vida brotando dessas mulheres, a ver o quanto elas são importantes em nossas comunidades. A gente tem que ficar com a palavra de Jesus. De Jesus. E nesse momento, Jesus dá voz a essa mulher. Ele deixa que ela fale. Olha, quem cerceia a palavra das mulheres, quem diz que as mulheres não podem presidir celebrações, animar as comunidades, interpretar e pregar a Bíblia, organizar o povo, não é Jesus não, viu? Jesus deu voz para aquela mulher. Quem tira a voz das mulheres nas igrejas não faz isso em nome de Jesus. Está fazendo isso em nome do seu ego, está fazendo isso em nome do seu grupinho, dos machos, que acham que só eles que podem pregar. Então, Jesus, nesse gesto, de perguntar a ela e ouvi-la, ou seja, durante esse julgamento todinho, o certo é que essa mulher não fosse ouvida em momento nenhum. Ela foi pega em adultério, não tem mais o que dizer, não. É para ser morta. Jesus escuta esta mulher, dá voz a ela. Eu vou repetir. Quem nas nossas comunidades cristãs e em outras comunidades não dá voz às mulheres, impedem que elas preguem, que liderem, que animem as comunidades, não faz isso em nome de Jesus. Jesus olha para aquela mulher pecadora e dá voz a ela. E ainda diz, ninguém te condenou, cadê eles? E ela diz, não, Senhor, também eu não te condeno. Agora vai e muda de vida. Vai e reconhece o teu valor, a tua dignidade. Vai e reconhece a misericórdia de Deus. E vai por outro caminho. Não pega o mesmo caminho. E não é só pegar o mesmo caminho de errar, não. De errar de novo, não. Também não age dessa mesma forma, dessa mesma lógica com as outras mulheres. Porque por falta de formação, de diálogo, algumas irmãs nossas, infelizmente, reforçam esse tipo de prática. Reforçam isso que a sociedade machista também coloca. Então, quando Jesus diz, vai e não peca mais, não é só não faz o teu pecado pessoal que te ofende, que macula a tua vida. Não anda com essa mesma lógica. Não anda com essa gente. Não assume esse tipo de conservadorismo religioso. Então, essa é uma semana em que o texto bíblico reflete para a gente Jesus no meio de uma armadilha que quiseram pregar para ele. E mesmo diante disso, ele não muda de posição. E com isso a gente faz a memória dos nossos irmãos e irmãs, mártires da ditadura militar.
Jesus enfrenta o conservadorismo religioso e aí ajuda a gente a enfrentar toda forma de conservadorismo religioso. E Jesus diz de que lado está. Ele está do lado que dá voz à mulher nas nossas comunidades. Qualquer fala pública de liderança religiosa que invisibiliza mulheres não é evangelho de Jesus. Vamos fazer essa reflexão sobre, nas nossas comunidades, nos movimentos, nas pastorais, aonde é que as nossas mulheres estão, as nossas irmãs, amigas e companheiras. Aonde é que as mulheres estão? Se elas estão apenas enfeitando o jarro, colocando toalha dos altares, ou se elas estão protagonizando a animação das nossas comunidades. Vamos refletir isso. De todas as mulheres. Vamos refletir, inclusive com as outras comunidades, com o povo de terreiro, o povo de santo, que sabe muito bem aonde é o lugar do protagonismo feminino. Vamos refletir isso esses dias. Eu concluo esse nosso momento com um verso, com um trechinho de uma música que eu gosto muito e que tem muito a ver com isso. E para mim ela é orante, porque ela vai me dizendo aonde é que eu tenho que estar dentro da discussão sobre o protagonismo das mulheres na vida religiosa, na vida cristã, nas nossas comunidades. É uma música de Geraldo Azevedo e Zé Ramalho, chamada Pedras e Moças. E o primeiro versinho dela diz assim: acho que a primeira pedra, quem atirou não tem perdão. A segunda pedra, quem a jogou não sei. Sei que não sou eu quem ferirá pela última vez as milhares moças, tantas Madalenas, terras tão pequenas, loucas de tanto amor, como é que vão, como é que vem tanto querer sem um bem. Uma boa semana para todos e todas, muita saúde, muita paz. Um abraço grande do movimento para todas as mulheres, para todas as companheiras que estão nos vários postos de trabalho, de luta e de pastoral. Que esse domingo a gente ajude a refletir mais sobre o protagonismo das nossas companheiras. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. Quem tem sede, vem à fonte. Quem tem fome, vem à mesa. Vinho, trigo, leite e mel, comereis manjar do céu. Vinde, vinde, se me ouvirdes, vida nova vivereis. Aliança nós faremos, minhas promessas cumprirei. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. Um sinal de vós farei, das nações sereis o guia, chamareis os que estão longe, e virão todos um dia. Ao Senhor vinde buscai, pois se deixa encontrar. Ao Senhor vinde invocai, pois tão perto Ele está.
deixe sua maldade, pecador, deixe seus planos, ao Senhor volte e verá o perdão de seus enganos. Meu pensar não é o vosso agir não é o meu, tão distantes um do outro, quanto a terra está do céu. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. Como a chuva cai do céu e não volta sem molhar, sem encher de vida ao chão, sem nos dar o trigo e o pão. Assim faz minha palavra, nunca volta a mim em vão, sem fazer minha vontade, sem cumprir sua missão. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. Partireis com alegria e em paz caminhareis pelos montes, pelos bosques, aclamados passareis. Os espinhos do facheiro, galhos e pau-d'arco em flor, o sertão verde canteiro, glória eterna ao Senhor. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. Gostou do que acabou de ouvir? Do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.